que o Brasil não optou por pagar trabalho assalariado ao ex-escravizado e preferiu atrair imigrantes para o Brasil? Olá, amigos, tudo bem? Passando aqui para a primeira edição do nosso novo quadro Não Consigo Entender. É esse o nome desse novo quadro. Qual o objetivo desse quadro? É tirar dúvidas enviadas pelos nossos seguidores acerca de qualquer questão relacionada com a história, sobre os mais variados temas. Então as pessoas mandam a pergunta, pedindo uma explicação aí para alguma coisa que eles simplesmente não conseguem entender, não veem muita lógica, enfim. Para essa primeira semana aqui do nosso novo quadro, nós escolhemos uma dúvida que nos foi enviada por um dos nossos seguidores, e ele coloca o seguinte: por que, depois da abolição da escravidão, o Brasil não optou por pagar trabalho assalariado ao ex-escravizado e preferiu desenvolver um programa de imigração, ou seja, atrair imigrantes para o Brasil? A questão é, ele coloca de uma maneira muito objetiva, não seria mais fácil pagar um salário ao ex-escravizado? Só que a questão não é tão simples assim. Tá? Para entender melhor isso, é bom a gente lembrar aqui que o nosso processo de abolição da escravidão foi uma típica reforma social, uma típica reforma político-econômica. Ele foi gradual. A abolição do Brasil ela foi gradual, em doses homeopáticas. Foram saindo leis e mais leis, abolindo progressivamente o trabalho escravizado. Algumas tinham mais impacto social, outras tinham menos. Exemplo, a lei dos sexagenários, a lei do ventre livre. Agora, a lei que de fato impactou mais para levar ao fim o trabalho escravizado no Brasil foi, sem dúvida, a Lei Eusébio de Queiroz. A Lei Eusébio de Queiroz ela foi uma lei que determinou a proibição do tráfico de escravos para o Brasil. Então, a partir de 1850, a partir da publicação daquela lei, não podia mais entrar escravo no Brasil, escravo vindo de fora. Então, internamente ainda continuava a haver o comércio de escravizados, mas só que numa escala muito pequena, é claro, se comparada com o tráfico internacional. Ora, outro aspecto que a gente tem que considerar para entender e responder melhor a pergunta que nos foi feita é a situação do ex-escravizado. Como é que ele ficou depois que foi abolida definitivamente a escravidão? Lembrando que algumas províncias brasileiras, alguns estados já vinham abolindo internamente a escravidão muito antes da Lei Áurea. Então, 1888, extinta definitivamente a escravidão no Brasil. Ora, o ex-escravizado ele ficou numa situação terrível, porque não foi criado um programa para integrá-lo à sociedade brasileira. Ele ficou sem família, sem terra. O ideal era que ele tivesse um pedaço de terra para tentar sobreviver. Ficou sem moradia, sem qualificação, analfabeto, enfim, foi entregue, literalmente entregue à própria sorte. O que restou para o escravizado que foi liberto? Ele ficava, alguns poucos ficaram na própria propriedade, na fazenda mesmo, trabalhando num sistema aí de colonato, alguma coisa assim. Eles até preferiram ficar, ou então trabalhando, aqueles que eram escravos domésticos continuaram lá com as suas funções. Outros conseguiram, mas foi uma parcela muito pequena, conseguiu até alguma ocupação assalariada, evidentemente um salário muito baixo, uma remuneração muito baixa, e uma grande maioria acabou indo viver na marginalidade, literalmente na marginalidade, sem ter onde viver, sem ter onde morar, sem ter trabalho, sem nada. Outro aspecto importante que vai nos ajudar a entender o porquê do estímulo à imigração. Qual era a conjuntura econômica do Brasil no momento, no final do século XIX? Claro que a grande força da economia brasileira era o café. O Brasil era um dos maiores produtores e exportadores mundiais de café para a Europa e para os Estados Unidos.
Agora, um outro aspecto importante é que a industrialização, né, ela já estava num ritmo relativamente acelerado no Brasil. Muita coisa, muito capital oriundo da exportação do café foi cooptado para a atividade industrial. Então o Brasil já passava por um significativo processo de industrialização. Tá? Então houve uma maior modernização do Brasil, naturalmente, um processo gradual de urbanização e do estímulo, do fomento também, além do setor industrializado, além desse setor, o setor também de serviços, claro, com destaque aí para, dentro do setor de serviços, o comércio. Tá? Então o quadro da economia brasileira era um quadro bastante promissor, era um quadro de transição. Tá? Bom, enfim, então por que o governo estimulou, achou que seria melhor estimular a imigração? Separei alguns pontos importantes que vão ajudar vocês a entenderem essa questão. Tá? Em primeiro lugar, a questão das estatísticas. Eu tenho aqui em minhas mãos esse livro, Estatísticas Históricas do Brasil. É um livro que é uma publicação do IBGE. Então eu queria mostrar para vocês qual era a situação, do Brasil em termos de desembarque de escravos, de entrada de africanos escravizados no Brasil. Para vocês terem uma ideia, entre 1781 e 1820 entraram no Brasil 2.113.900 escravos. Agora observe só, depois eu fui um pouquinho mais para frente. Entre 1846 e 1850, portanto, ano em que saiu a lei Eusébio de Queiroz proibindo o tráfico, entraram 257.500 africanos no Brasil. Agora veja só, depois da lei Eusébio de Queiroz, de 1851 a 1855, entraram 6.100. Olha a queda absurda. Claro, em função da lei Eusébio de Queiroz. Qual é a conclusão que a gente tira disso? O quantitativo de escravizados no Brasil, no final do século XIX, era muito pequeno. Tá? Muito pequeno em termos de mão de obra. Isso não atendia às necessidades dos cafeicultores, particularmente. Então, a gente precisa considerar esse aspecto para entender por que o governo entendeu que tinha que estimular a entrada de mão de obra do imigrante. Além desse aspecto da estatística, tem um outro ponto também que explica essa opção pelo imigrante, é a questão do tipo de mão de obra exigido no Brasil depois da industrialização, depois da urbanização. Naturalmente seria necessário uma mão de obra diferenciada, por assim dizer, mais qualificada para esse tipo de atividade. Então isso explica também as políticas de estímulo à entrada de imigrantes no Brasil. Agora um outro aspecto também é a questão do sistema de colonato. Como é que os fazendeiros fizeram? Eles criaram um sistema de colonato. Eles não pagavam salário para o imigrante que ia trabalhar nos cafezais. Eles entregavam a cada família de imigrantes uma determinada quantidade de pés de café. Depois que o café era colhido, ele descontava naquilo que o colono devia a ele em relação à viagem de vinda para o Brasil, moradia, hospedagem, alimentação, tudo que ele comprava era na fazenda. Então, em termos econômicos, para o cafeicultor, esse sistema de colonato, utilizando a mão de obra do imigrante, era economicamente muito mais vantajoso do que ele ter que dispor de capital para pagar salário. Posteriormente, ele teve que fazer isso porque foi forçado, porque a política da parceria do colonato virou um escândalo, era um trabalho semi-escravizado, porque o colono estava sempre devendo ao fazendeiro. Então tem esse aspecto também, para eles era negócio atrair o imigrante, em termos de trabalhar na atividade agrícola, nos cafezais. E por último, o que explica também essa política de atrair o imigrante para o Brasil, tem a questão da eugenia e do preconceito. Infelizmente, havia um preconceito muito grande e por parte de alguns, inclusive intelectuais, uma política de embranquecimento da população brasileira. Então, por isso que muitos achavam interessante
trazer o imigrante, porque havia naturalmente um terrível preconceito contra o ex-escravizado, né? Muitos não engoliam ter que pagar salário a um ex-escravizado. Então, essa política eugenista, né, racista, preconceituosa, também, de alguma forma, fez com que, né, muitos defendessem a entrada de imigrantes no Brasil. Então, são esses pontos aí que eu queria colocar. Tudo isso explica, né, o porquê da política de estímulo à entrada de imigrantes no Brasil, principalmente na segunda metade do século XIX, quando o tráfico internacional de escravos foi proibido. É isso aí, gente. Curtiu o quadro? Então, se você tiver alguma pergunta curiosa, alguma coisa que você realmente não consegue entender em história, ou seja lá em filosofia ou sociologia, né, você de repente não vê sentido naquilo, manda aí a sua sugestão pra gente. Participe do nosso quadro Não Consigo Entender. Tá bom, gente? É isso aí. Não deixa de se inscrever se ainda não é inscrito e ativar as notificações. Tá bom? Toda quarta tem vídeo novo. Espero que vocês tenham curtido o novo quadro. Um grande beijo, um forte abraço polis para vocês e até o próximo Não Consigo Entender.